Olá, hoje nós vamos falar sobre 7 pontos importantes para a gente trabalhar na medicina tradicional chinesa e com relação principalmente não só ao equilíbrio, mas muitas vezes em casos de urgência e emergência. Então, para você que está aí, bora para esses 7 pontos, vamos lá! O primeiro ponto que eu gosto muito de ensinar, de falar para as pessoas a respeito de um estado de emergência, de urgência, por exemplo, é um ponto que nós utilizamos aqui nessa região, que é o ponto do VG25. Esse é o ponto aí, o Shui Gou, ele é um ponto que faz com que a pessoa levante, muitas vezes, se ela tiver uma síncope, um desmaio, uma pressão baixa, você mesmo que estiver na rua, em qualquer lugar que você tiver e perceber que uma pessoa às vezes não está passando muito bem, está com a pressão baixa, sentindo um pouco fraca ou que simplesmente desmaiou, tem os sinais, os batimentos cardíacos, respiratórios, e aparentemente não houve nenhum engasgo, não está tendo nenhum tipo de convulsão ou não está tendo nenhum tipo de reação talvez alérgica ou algo parecido, você pode muito bem pegar com o seu próprio dedo e pressionar entre a base do nariz e a ponta da região superior dos lábios. Agora, para o acupunturista, para o terapeuta, se você colocar uma agulhinha nessa região, ela vai pegar bem na região superior da nossa gengiva e aqui em cima, aqui por dentro, você vai ter esse ponto milagroso que nós falamos, que é do ponto do vaso governador 25. Então, esse ponto ou essa pontuação, ele é um dos nossos primeiros pontos que nós chamamos, é um ponto de emergência, né? Shui Gou. Ele é um ponto de resgate, né? Que é o ponto VG25. Ele é um ponto de resgate. Então, ele fica aqui, ó, para você que gosta muito de saber o posicionamento certo, onde pegar, né? Onde colocar essa agulhinha, onde colocar o dedo, você vai fazer a medida, né? Entre a base do nariz e a região aqui. E o meio, justamente no meio, você vai encontrar esse pontinho. Então, você vai fazer a colocação da agulha, a colocação do dedinho, forçando aqui essa região, ou estimulando, como se fosse uma agulha, né? Martelando nesse pontinho, estimulando aqui, para a pessoa voltar. E esse ponto realmente é um ponto que funciona muito bem. Então, para você terapeuta, para você que está acompanhando todo esse trabalho nosso de instrução, né, indicação, está aí um ponto que eu chamo do primeiro ponto de emergência, o primeiro ponto de resgate. Vamos agora para um segundo ponto que você talvez já saiba, né, ou as pessoas, é muito comum as pessoas encontrarem pessoas tentando aliviar um pouquinho da dor de cabeça, né? Então, um ponto que faz com que alivia a dor de cabeça, é o segundo ponto, né? É o ponto regu. E esse ponto é também chamado de ponto IG4. É um ponto que melhora a analgesia do paciente, né? Então, você vai encontrar, por exemplo, o paciente aqui no dedinho indicador, juntamente com o polegar, você vai pegar aqui, ó, nessa lateralidade, chegando aqui, ó, fazendo como se fosse um L, né, nesse ossinho, mas na realidade é uma protuberância, né, você vê aqui, ó, você pode fazer um L e colocar, o ponto fica aqui, tá? Ele é um ponto do G4, esse é um ponto que melhora as dores, as cólicas, as dores intestinais, as dores dentárias, as dores de cabeça, né? Então, o paciente, quando quer fazer um doin, ele vai fazer uma massagem nessa região em sentido horário, voltando em sentido anti-horário, apertando um pouquinho, com uma leve pressão. E para colocação de agulha, muitas vezes fala, nossa, esse ponto é muito dolorido. Na realidade, é um ponto de analgesia, sim, e que principalmente favorece aqueles que estão com constipação, que estão com tensão na região. Então, é por isso que dói. Porque esse ponto encontra-se não só um ponto de bloqueio, mas é um ponto bastante reflexivo. Ele reflete a dor do paciente
Então ele reflete o problema que esse paciente está apresentando. Por isso ele pode ser feito massageado com a mão, colocado um magneto, feito uma moxa, colocado uma sementinha, uma esfera, uma agulha semipermanente, ou até mesmo estimulado com agulha. Tome muito cuidado, porque se você estimular demais também poderá soltar o intestino da pessoa, né? Devido à descarga energética. Já vi pacientes, quando você coloca esse ponto e faz essa estimulação muito forte, o paciente chega a ter queda de pressão. Não só ele vai ao banheiro, mas ele tem queda da pressão, tá? Então controla bastante aí, que esse é um pontinho fantástico para você utilizar para as dores em geral, mas principalmente dores voltadas à região do membro superior, principalmente a cabeça, tá legal? Um pontinho número 3, que nós chamamos de ponto milagroso, né? Ponto milagroso. As mulheres, principalmente, gostam muito desse ponto, né? É o ponto San Yin Jiao. O ponto San Yin Jiao, o ponto milagroso, o terceiro ponto, é o ponto San Yin Jiao, né? San Yin Jiao. É o ponto BP6. Esse ponto BP6, ele favorece o baço pâncreas, né? Ele é o ponto que favorece, principalmente por ter na região, né, a ligação dos 3 meridianos: o fígado, o rim e o baço. Ele fica na parte interna do nosso tornozelo, contando aqui aproximadamente 4 dedinhos. Então você vai colocar ali a palma ali, vai colocar a palma do dedo aqui, né? Colocou, pá. E vai calcar, vai apalpar ali, vai achar esse pontinho nessa região. Esse ponto, ele melhora muito o fluxo sanguíneo, melhora muito os problemas de déficit sanguíneo no membro inferior, faz melhorar a energia, aumentar a energia, o yang, melhora a parte sexual, melhora a parte motora, favorece muito as dores, pessoas que têm fibromialgia, que não conseguem resolver por nada, massageia o pontinho ali, tá? É muito interessante fazer moxa quando a pessoa tem muita friagem naquela região. Ajuda demais a retenção de líquido, porque controla a parte do baço, do pâncreas, né? Favorece também a parte do fígado, paciente que gosta de repente, beber um pouquinho mais, ou toma muito medicamento, e tem aí dores de cabeça forte, até mesmo labirintite. Esse paciente ele pode ser favorecido com a estimulação do San Yin Jiao. E principalmente pacientes que apresentam aí, às vezes durante o dia mesmo ou à noite, uma espécie de, como se tivesse tudo balançando, como se tivesse tudo com ânsia, com náusea de vômito, cólicas, principalmente períodos, e TPMs também são favoráveis com esse ponto. Então você vai lá, dá uma estimuladinha, dá uma picadinha no local, faz com que essa energia aumente, melhore ainda mais essa energia do paciente, principalmente paciente mulher no período menstrual, mas aquela paciente que está com alterações hormonais e que principalmente precisa que o fluxo da sua menstruação seja melhorado. Então esse é um ponto fantástico para ser tratado. Então nós já falamos desses 3 pontinhos maravilhosos e vamos passar aí então a régua e vamos falar de mais pontos, né? Ponto que gosto também bastante é o ponto R1. Então, quarto ponto de energia é o ponto Rim 1. Esse ponto, ele fica na sola do pé. O desenho não anda muito bem, mas para você entender, você vai fazer assim, ó. Você vai dividir o pé em 3 partes. E aí, ó, aqui, ó, nos pontos mais doloridos, encontra-se o ponto R1. Você vai palpar ali, vai mexer, fazendo sentido horário. Pode ser feito moxa, né? Isso aqui melhora a vitalidade, a energia. Então, ele é um pontinho que aumenta a energia. Aumenta e favorece a retenção de líquido nos membros inferiores, melhora a urina, melhora xixi, melhora o inchaço. Pacientes com diabetes, pacientes que têm problemas de pressão, hipertensão, são favorecidos com a estimulação do ponto R1. Por quê? Porque ele, lógico, ele joga os líquidos para fora do organismo, tá? Então ele desintoxica, melhora muito mais o fluxo da energia do indivíduo, e o agulhamento ali deve ser feito um pouco com cautela, principalmente porque o paciente vai sentir muita dor na região, tá? Então
é um ponto maravilhoso, é um ponto sensacional para tratar a energia Yin, quando o paciente está lá embaixo, devolver essa energia para ele, tirar o paciente até de depressão, e você pode estar estimulando na sola do pé, um ponto maravilhoso. O quinto ponto é um ponto muito tranquilo, tá? É um ponto que é chamado de Shen Men, então é o ponto da mente, que para a medicina chinesa ele é classificado o ponto do coração, tá? Era um ponto aqui, ó, que fica na prega do lado do dedo menor, tá? Toda vez que você for fazer na linha da coloração da pele, você pode achar aqui nessa fossinha, nessa tabaqueira aqui que a gente tem, não é essa tabaqueira, nessa fossa, nessa depressão aqui que você tem do pulso na região externa. Então, esse ponto favorece o quê? Ele favorece principalmente, ele diminui a ansiedade, ele acalenta a energia, o emocional, ele deixa a pessoa mais calma, mais tranquila, ele faz com que o paciente se sinta menos nervoso, menos tenso, então diminui a tensão e favorece principalmente o equilíbrio da parte cardíaca. Muitas vezes o paciente está com uma pressão muito alta, uma hipertensão, ele está muito agitado, bastante agitado, ele controla as partes emocionais, ele favorece o indivíduo nessa calma, tirando ele desse estado de estresse, então ele ajuda muito no estresse e melhora no sono, tranquiliza a agitação, é muito utilizado, eu utilizo bastante para a síndrome das pernas inquietas, né? A pessoa quando fica muito agitada na hora de dormir, ela relata que tranquilizou, teve um sono melhor, esteve mais calminho, está mais tranquilo, então este é o ponto para ser usado, ponto Shen Men, tá? Então é o nosso quinto ponto. O nosso sexto ponto é um ponto muito legal. Eu gosto muito de usar esse ponto, principalmente porque melhora a energia, abre o terceiro olho, deixa a pessoa assim com uma visão muito mais ampla, que é o Tai Yin. Tai Yin, ele é um ponto no meio da sobrancelha, pode ser feito com a mãozinha, com o dedinho aplicado aqui, tá? Faz aqui, ó, movimento horário, anti-horário, favorecendo essa energia, fazendo a estimulação para o aumento da mente, da concentração, abrindo os olhos para o paciente, principalmente quando aquele paciente não está vendo que nada está acontecendo ao seu redor, não tem os olhos assim voltados, parece que está tudo cego, tudo que está ao seu redor está simplesmente vedado, está de olho ou de olhos fechados. Então, neste caso, esse paciente vai ter uma melhora fantástica, excelente, fundamental para aqueles pacientes psíquicos, pacientes que estão utilizando ou dependentes de droga, pacientes que estão dependentes ou viciados em alimentos, tá? E que precisam emagrecer, abrir o corpo para observar, abrir a mente para observar o corpo. O tamanho que ele está, o que está acontecendo ao seu redor, que muitas vezes o paciente não consegue enxergar, não consegue ver e come compulsivamente, passa por estados emocionais que o deixa em desequilíbrio. E esse é um ponto sensacional para esse tipo de problema. Então favorece principalmente a abertura da mente, a abertura dos olhos, a visão tridimensional, 360 graus, do jeito que você quiser falar a respeito, mas é a abertura dos olhos para a visão do que está acontecendo realmente ao seu redor. O último dos pontos, né? Que é o Si Shei Kong, né? Si Shei Kong é o ponto sem palácios e daí por diante que você quiser entender. Olhando de cima da cabeça, aqui sendo o nariz, né? A parte dos olhos, bochecha, tudo. Você vai olhar aqui, ó, e vai fazer uma perimetria aqui, ó. O ponto central, que é o VG20, você vai colocar um T-sum para cada lado, tá? Então, um T-sum para frente, para o lado direito, para o lado esquerdo, para o lado de trás, para o lado da frente. Vamos falar assim, né? Então, ó, você tem essa distância de um T-sum e geralmente ou você pode colocar ele em 90 graus ou em 45 graus em direção ao centro, tá? Que é uma forma também muito interessante de aplicar o Si Shei Kong, ou 90 graus ou 45 em direção ao centro. E muitas vezes, para completar, coloca-se o VG20 em 90 graus e faz a harmonização. Esta colocação, este ponto colocado exatamente aqui no centro da cabeça, dá não só o equilíbrio, o indivíduo,
para a coluna, né, para a postura, mas o principal, o alinhamento e o equilíbrio da mente, do sistema nervoso e tranquilizando, deixando o paciente mais calmo, mais equilibrado, mais prostrados diante de todas as atitudes que ele venha aplicar, fazer no seu dia a dia, ou também nas reações que ele tem direta com aquilo que está acontecendo, não só ao seu redor, mas no seu eu, na sua parte interna. Ele acalenta a mente, acalma e reequilibra o sistema nervoso, que é o que nós precisamos muitas e muitas vezes. Bom, então ficou aí para você os 7 pontos, os pontos de equilíbrio, né? Os pontos de emergência ou os pontos vitais aí para você, ou alguns dos pontos usados, como você queira aprender. Tá ok? Um grande abraço, até mais, tchau!